de Deus, quero ler aqui alguns versículos que se encontram no livro do profeta maior Jeremias, capítulo 29. Eu lerei dos versículos 10 até o versículo 14, e depois nós vamos lá para o livro de Neemias, no capítulo de número 1, nos versículos de número 4 e de número 11. Jeremias 29, a partir do versículo de número 10, e depois a gente vai voltar um pouquinho na Bíblia e vamos lá para Neemias. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 10, Jeremias 29. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Neemias capítulo 1, versículo de número 3, irmãos. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém, amados irmãos? Só até aqui. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, a Tua palavra foi proferida, ó Senhor. E eu rogo a Ti neste momento, ó meu Deus, que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito, ó Pai, que venha conduzir, ó Senhor, este momento, ó meu Deus, de reflexão, de meditação nas Sagradas Escrituras. Abra o nosso entendimento, ó Senhor, para a Tua palavra, ó meu Deus. Tira de nós toda preocupação, ó Senhor, tudo aquilo que aflige o nosso coração, todo pensamento que vem para nos perturbar, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações, que encontre guarida dentro de nós, ó meu Deus, e que com isso o Teu Santo Espírito seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, amados irmãos, todos nós conhecemos a história em que o povo de Deus, ele foi levado cativo, devido à sua idolatria, devido a uma série de pecados, devido a uma série de comportamentos que desagradam ao Senhor. A apostasia tomou conta do povo de Deus, e por isso o povo de Deus, ele recebeu um castigo. Nós sabemos que todas as tribos do Reino do Norte, elas foram tomadas por volta do ano 722 a.C. A Assíria, o Império Assírio tomou todas aquelas terras, levou o povo cativo, sob a regência de um rei chamado Salmaneser. E no Reino do Sul, na tribo de Judá, também não foi diferente. A Bíblia nos diz, e já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, que o povo seria levado cativo. E em 587 a.C., o povo foi levado pelo Império Babilônico, sob a regência do rei Nabucodonosor. Então o povo foi levado cativo. O povo de Deus agora estava sofrendo nas mãos do inimigo. E toda essa leva de judeus, que foi transportada do Reino do Sul até a Babilônia, isso aconteceu em 3 momentos diferentes, em 3 grupos diferentes de pessoas. Primeiramente, o rei Nabucodonosor mandou levar toda a nobreza de Judá. Todo o povo mais nobre de Judá foi levado, dentre eles o conhecido profeta Daniel. Depois, num segundo grupo, aproximadamente 11.000 pessoas, incluindo também o profeta Ezequiel, foram também levados para a Babilônia. E num terceiro e último lote de pessoas, todo o restante de Judá, com exceção de Jeremias e dos mais pobres daquela nação. Mas como nós vimos aqui, lendo o profeta Jeremias capítulo 29, Deus havia feito uma promessa para aquele povo, dizendo que findos os 70 anos de cativeiro, Deus iria restabelecer aquele povo a sua pátria. Deus iria libertar aquele povo e eles voltariam novamente para Judá, eles voltariam novamente para Jerusalém.
E isso aconteceu depois que o Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, da estátua do sonho de Nabucodonosor, este império foi vencido pelo Império Medo-Persa, que era representado neste mesmo sonho pelo peito e pelos braços de prata. Então o Império Medo-Persa venceu o Império Babilônico, e a partir dali o povo começou a ser repatriado através do governo de 3 reis diferentes: rei Ciro, rei Dario e rei Artaxerxes. E da mesma forma que o povo, quando foi levado cativo, foi levado em 3 lotes diferentes, na sua libertação não foi diferente. Ele também foi libertado em 3 lotes também, em 3 grupos diferentes de pessoas. Primeiramente, 50.000 judeus foram repatriados, voltaram à sua pátria, liderados por Zorobabel e por Jesua. Depois, mais de 17.000 judeus foram repatriados, agora liderados por um sacerdote chamado Esdras. E por fim, o restante do povo judeu, Neemias com seus homens trouxeram eles de volta. Então isso aconteceu também em 3 momentos diferentes, tá? E uma curiosidade para os irmãos: o livro de Esdras e o livro de Neemias, no Antigo Testamento hebraico, eles figuram um único livro, onde Esdras, ele foca na repatriação dos 2 primeiros grupos e na reconstrução do templo de Jerusalém. Já Neemias, ele foca no 3º grupo que foi repatriado e na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então o livro de Neemias, ele encerra a história do Antigo Testamento, onde o povo, ele é trazido de volta para sua terra. E um ponto que me chamou muito a atenção, amados irmãos, quando eu estava meditando no livro de Neemias, o livro de Neemias, ele é dividido em 3 partes. Os 7 primeiros capítulos tratam justamente da reconstrução destes muros. Depois do capítulo 8 até o 10 fala de um grande avivamento que aconteceu naquela terra, quando a lei do Senhor fora lida pelo sacerdote Esdras diante de todo o povo que ali estava. E por último, a partir do capítulo 10 até o capítulo número 13, do 11 ao 13 para ser mais específico, ali Neemias trata da reestruturação, da reorganização daquela nação. E por que é que me chamou a atenção isso, amados irmãos? Eu acredito que não existe uma vírgula na Bíblia que não tenha um propósito. Não existe sequência que foi colocada ali que não foi inspirada por Deus. E nos dias atuais, muito se fala sobre avivamento, muito se fala sobre como resolver os problemas da humanidade, da nossa nação. As pessoas, elas pensam muito num aspecto de sentimentalismo, mas percebam que aqui em Neemias, primeiro existe a reconstrução dos muros. Muro é aquilo que delimita algo, é aquilo que mostra que aquele local tem um dono, protege aquele local. E não existe avivamento enquanto existirem muros caídos, enquanto existirem brechas na igreja e na vida dos cristãos. Então, para que haja reestruturação, restauração das nações, primeiro tem que reedificar os muros, depois sim acontecerá um avivamento, e depois sim Deus fará um milagre sobre a terra. Esta é a sequência, amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E entrando agora na palavra, meus irmãos, nesta ocasião em que foi lido, Neemias, ele estava numa posição relativamente confortável. Ele gozava da confiança do rei daquela época, do rei Artaxerxes. Ele era um funcionário de confiança do rei. Ele vivia na presença do rei. Ele era copeiro do rei. Era aquele que, por exemplo, provava o vinho do rei antes do rei beber, para ver se aquilo não representava nenhum risco para a vida do rei. E a Bíblia nos diz, nós podemos concluir por inferência, que ele vivia uma vida tranquila. Até que chegou num dado momento que ele recebeu uma visita, de um conterrâneo chamado Hanani, e que veio com alguns outros judeus visitá-lo. A Bíblia nos diz que esta visita aconteceu no mês de Quisleu, que no nosso calendário corresponde ali entre novembro e dezembro. E ele ficou muito feliz com aquela visita. E ele perguntou: puxa, que bacana, estou parafraseando, e como é que está o nosso povo, como é que estão os nossos irmãos, agora que eles estão sendo repatriados, eles estão voltando para Jerusalém, me dê boas notícias. Só que as notícias que ele recebeu não foram tão agradáveis assim. Eles falaram: olha,
Os mais pobres que não haviam sido exilados, eles estão em miséria e estão sendo desprezados por outros povos que moram ali na vizinhança. E aqueles que também foram repatriados também estão passando por muita dificuldade. E digo mais, Neemias, a cidade está destruída, os muros estão caídos, os portões dos muros de Jerusalém foram todos queimados. Não dá tempo de falar sobre isso, mas, amados irmãos, é lindo quando a gente entende o sentido espiritual dos 12 muros, dos 12 portões de Jerusalém. Quando Neemias recebeu aquela notícia, o coração dele se entristeceu sobremaneira. Talvez se fosse um de nós que recebesse essa notícia nos dias atuais, de repente a gente poderia colocar algum jargão evangélico: puxa vida, eu não acredito que isso está acontecendo, mas vamos orar por eles, né? Deus pode ter misericórdia, vamos orar e crer que o nosso Deus vai resolver. Depois que aquela conversa acabasse, cada um ia para o seu canto e ninguém ia fazer absolutamente nada. Porque infelizmente, amados irmãos, muitos cristãos nos dias atuais são insensíveis às dores dos seus irmãos, são insensíveis ao sofrimento de outras pessoas. De repente Neemias poderia ter pensado da mesma forma: eu estou na presença do rei, eu estou bem, vou fazer uma política de boa vizinhança, falar que estou triste e vai ficar por isso mesmo. Mas a Bíblia nos diz que ele não fez dessa forma, ele não era insensível à dor do seu povo. Naquele momento ele se entristeceu muito e ele começou a orar a Deus, ele confessou os pecados do povo, ele se incluiu nestes pecados, pedindo para que Deus tivesse misericórdia e para que Deus também o honrasse, para que ele conseguisse conversar com o rei acerca daquela situação. Aí a Bíblia nos diz aqui no capítulo de número 2, que no mês de Nisan, ou seja, aproximadamente março, abril no nosso calendário, ele estava na presença do rei. Percebam que antes disso, de novembro até março, ele permaneceu em oração. Ele chegou na presença do rei, ele provou o vinho do rei, ele serviu o rei olhou para ele e percebeu que ele estava triste. E a Bíblia nos diz que ele nunca esteve triste na presença do rei, a ponto do rei Artaxerxes chegar para ele e dizer o seguinte: olha, você está triste, mas você não está doente. Essa sua tristeza está vindo do seu coração. O que está acontecendo? Aí naquele momento, ele abriu o coração dele para o rei e falou: olha, como que eu poderia estar feliz, rei? Sendo que a terra dos meus pais foi devastada, o meu povo está sofrendo, os muros foram destruídos, os portões estão queimados, isso está entristecendo o meu coração. E o rei pegou e falou para ele: tá, e o que eu posso fazer nesse sentido? A Bíblia nos diz que Neemias orou novamente e falou para o rei, falou: olha, rei, se eu achei graça aos teus olhos, permita que eu vá até a minha terra para reconstruir estes muros. Permita que eu vá para lá para reestruturar, para reedificar esses muros. E te peço mais, ó rei, se for do teu agrado, me dê cartas, para que eu possa entregar para os governadores do seu reino, para que eles me concedam passagem, para que eu consiga chegar até Judá. E me dê também cartas, para que eu consiga falar com o guarda do seu jardim, para que ele me forneça também material, para que eu possa reconstruir aqueles portões. E a Bíblia nos diz que porque Deus estava com Neemias, o rei assim o fez. O rei deu as cartas para ele e ele colocou no seu coração ir até Judá para fazer a reconstrução desses muros. Só que aí, amados irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo sob a direção de Deus, o inimigo ele se levanta. E da mesma forma que Deus usa pessoas para nos incentivar, para nos abençoar, o inimigo também usa pessoas para querer nos desmotivar, para querer nos atacar, para querer fazer com que a gente pare com aquele propósito que o Senhor colocou no nosso coração. A Bíblia nos diz que, sabendo disso, algumas pessoas, está aqui no versículo de número 10 do capítulo 2, aliás, para quem gosta de estudar escatologia, o capítulo 2 de Neemias tem uma importância muito forte nesse contexto. É a partir do capítulo 2 que começa a se contar as 70 semanas proféticas de Daniel, com a autorização da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a Bíblia diz que, ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel.
Amados irmãos, alguém ficar irado porque uma outra pessoa queria fazer um bem para um grupo de pessoas. Percebam aqui a ação do inimigo. Aí a Bíblia nos diz que Neemias chegou lá em Jerusalém, ficou ali 3 dias, saiu à noite, não falou para ninguém o que ele ia fazer, não contou para ninguém, a Bíblia nos diz aqui, do que Deus havia colocado no coração dele. Aí aqui, amados irmãos, eu aprendo 2 lições importantes. Primeiro, tem coisas que Deus coloca no nosso coração que a gente não tem que sair falando para todo mundo, não em qualquer momento. E segundo, quando algo de bom vem a nosso pensamento e ao nosso coração para realizar, isso não vem de nós, mas é o próprio Deus que coloca isso na nossa mente e no nosso coração. Aí a Bíblia nos diz que ele andou à noite, ele rodou ali a cidade, ele viu o tamanho do estrago, ele viu a situação como estava. Aí depois ele chegou para todos os magistrados, para os líderes, para o povo que estava ali e contou para aquelas pessoas como que a mão de Deus havia sido bondosa sobre a vida dele, sobre o que o rei havia permitido, que fosse feito, e sobre a necessidade de reconstrução. A Bíblia diz que o povo todo se uniu, o povo todo se animou e falou: vamos reconstruir estes muros, vamos reconstruir os portões aqui de Israel. Então percebam, irmãos, primeiro, o projeto veio de Deus. Deus tocou no rei para dar autorização, Deus forneceu o material e Deus também colocou no coração do povo para ajudar ele. Quando um projeto nasce no coração de Deus, nós não precisamos ter medo de onde vai vir o recurso, de onde vão vir as forças, de onde vai vir a ajuda, porque o próprio Deus se responsabiliza por tudo isso, amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, eu quero entrar, depois dessa introdução, eu quero entrar na mensagem principal de hoje. Amados irmãos, a Bíblia nos diz que quando o coração dele se inclinou a fazer essa obra, o inimigo começou a usar de astúcia para impedir com que aquilo acontecesse. E eu quero aqui, o tempo já está afindando, irmãos, eu quero mencionar pelo menos umas 4 ou 5 armadilhas que o inimigo costuma colocar no nosso caminho quando a gente se propõe a reedificar os muros, se propõe a fechar as brechas na nossa vida, se propõe a fazer algo que agrada ao Senhor. Tá? Então o primeiro deles eu quero ir aqui no capítulo de número 4, olha só o que diz a Bíblia, versículo de número 1: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu ou caçoou dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão os montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aqui está a primeira estratégia do inimigo: escarnecer do povo de Deus, desanimar o povo de Deus. E esse desânimo pode vir de uma série de maneiras. É usando pessoas para jogar na nossa cara que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. É trazer à tona um pensamento de um fracasso antigo para nos desanimar. Puxa, se eu não conseguir aquilo, com certeza isso aqui também não vai dar certo. Então o inimigo usa do desânimo para parar a obra de Deus. O inimigo usa do escárnio, ele caçoa para fazer com que a gente se paralise. Agora, amados irmãos, não adianta também falar das estratégias do inimigo se a gente também não disser como que a gente combate isso. E olha só o que a Bíblia nos diz aqui no versículo de número 6 do capítulo de número 4. Qual foi a resposta de Neemias? Como foi que ele combateu essa primeira estratégia do inimigo, que foi o desânimo e foi o escárnio? Diz assim no versículo de número 6: assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Assim edificamos um muro. O que isso significa? Significa perseverança. O desânimo veio, a tristeza veio, mas eu não vou parar.
porque o projeto não é meu, o projeto é de Deus. Mas para que essa perseverança, para que essa constância aconteça, para que essa perseverança exista, é importante acontecer o que está relatado aqui, ó. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Então percebam, o coração do povo estava animado. Então é muito mais do que uma questão psicológica, é muito mais do que um desejo emocional, mas é algo que tem que sair da esfera do intelecto e tem que entrar no coração, porque é a motivação que vem do coração que vai fazer com que a gente persista, com que a gente persevere naquilo que tem que ser feito, quando o inimigo usa do desânimo, quando o inimigo usa do escárnio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo, amados irmãos, ele tem uma imaginação fértil, ele muda a estratégia conforme a circunstância, ele vai tentar bater onde nós somos fracos. E a Bíblia nos diz que o inimigo ele tentou uma segunda estratégia. O desânimo não deu certo, aquela palavra para poder caçoar do povo, falando, mesmo que eles façam isso aqui acontecer, até uma raposa vai derrubar isso que eles fizerem. Não deu certo. Aí o inimigo tentou uma outra estratégia, que está aqui no versículo de número 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação, ou seja, a obra estava evoluindo, dos muros de Jerusalém, e que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modos. Rotura é brecha. Isso, amados irmãos, é uma coisa que acontece nos dias atuais. Quando a gente começa a fechar as brechas na nossa vida, o diabo fica furioso. Aí a Bíblia nos diz, e ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. O inimigo levantou um povo, levantou pessoas para querer atacar o povo de Deus, porque a obra estava evoluindo. Agora, como que eles fizeram para fazer com que esse ataque não parasse? A obra está aqui na sequência. Porém nós, primeiramente, oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles dia e noite por causa deles. Amados irmãos, percebam que tiveram duas atitudes aqui: oração e vigilância. A oração sem vigilância, ela não tem efeito em alguns momentos. Não adianta nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus e nós cochilarmos. Nós vamos morrer com um fuzil na mão, todo cheio de apetrecho. A gente vai morrer porque a gente não está vigiando. A Bíblia nos diz, 1 Pedro 5,8, que nós temos que estar sóbrios e vigiar, porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia nos diz também em Mateus 26,41 que nós temos que vigiar e orar. Então eles oraram a Deus. Primeiro eles apresentaram a causa diante do soberano, e depois eles se mantiveram vigilantes. Eles colocaram guardas para tomar conta. E a Bíblia nos diz que por várias vezes o inimigo estava fazendo planos para invadir, para matar as pessoas. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que a Bíblia diz que alguns judeus moravam entre os inimigos, e por 10 vezes esses judeus iam lá e alertavam o povo: olha, eles estão tramando isso, eles vão fazer desta forma. Aí a Bíblia nos diz que Neemias colocou guardas atrás dos muros, onde os portões ainda não haviam sido reedificados, e eles ficavam aí de prontidão, de vigilância. E tem muitas pessoas que oram muito, mas vigiam pouco, e por isso acabam caindo nas tentações. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é... Esse versículo não é para dar desculpa não, irmãos. Tem muita gente que fala: sabe o que é, irmão? Eu caí porque a carne é fraca. O sentido desse versículo não é isso. O sentido desse versículo é nos alertar sobre a importância da vigilância em conjunto com a oração. Só que a Bíblia nos diz que nessas tentativas de ataque o povo ficou preocupado, o povo ficou com medo, o povo começou a ficar meio apavorado, mesmo sabendo que Deus estava usando alguns homens para alertá-los acerca disso. Aí a Bíblia nos diz que Neemias, ele diz o seguinte: e olhei, levantei-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Resumindo, irmãos, depois que eles perceberam que Deus ajudou eles, que o inimigo percebeu
que Deus estava com eles. Eles não simplesmente baixaram a guarda, falando, ufa, agora a gente vai estar tranquilo. Não, eles voltaram para o foco. Quando Deus, por sua graça e misericórdia, Ele faz com que um vento se aquete, não é para a gente baixar a guarda, não é para a gente parar para respirar, mas é para a gente voltar no foco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o inimigo, ele não desanima, irmãos. Ele tentou o desânimo, ele tentou o escárnio, ele tentou fazer uma conspiração, reunindo pessoas para guerrear contra o povo de Deus. Isso não deu certo. Então ele usou uma terceira estratégia, que o inimigo de nossas almas usa até hoje também, para nos paralisar, para fazer com que a gente pare aquilo que Deus colocou em nosso coração. Está aqui no versículo de número 6, e esse aqui tem feito muitas pessoas caírem, irmãos. Diz assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias do Vale do Ono, porém tentavam nos fazer mal. Sabe que tipo de ataque que é esse? Uma falsa aliança, um falso tratado de paz. É a hora que o inimigo coloca pessoas que não são da parte de Deus para se aproximar da gente, para nos fazer distrair, para a gente começar a achar que dá para misturar as coisas. Versículos antes, lá no capítulo de número 1, ainda no final do capítulo de número 1, a Bíblia diz que Neemias chegou para esse povo e falou: vocês não têm parte no nosso povo não, vocês não têm nada conosco aqui, isso aqui não pertence a vocês. E nós temos que saber diferenciar, não é desprezar pessoas, mas nós temos que saber o que é de Deus e o que é do mundo, e a gente tem que aprender a rejeitar aquilo que nos é oferecido e que não vem da parte de Deus. Então aquele inimigo, ele estava propondo uma falsa aliança para fazer com que aquelas pessoas se desviassem do seu propósito. Agora, o que é que eu faço quando o inimigo me propõe essa falsa aliança? Está aqui no versículo de número 3 do capítulo 6. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Aqui o primeiro ingrediente é ter a consciência, ter a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo é uma grande obra, mesmo que aos nossos olhos pareça pequeno aquilo que a gente está fazendo, mas ela é grande não pelo tamanho do que está sendo feito, mas para quem está sendo feito. Então nós temos que ter essa consciência. E ele diz: de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não posso me rebaixar, eu não posso deixar de fazer o que eu estou fazendo para me aliançar com vocês, eu não vou fazer isso. Só que o inimigo, ele insiste, porque ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que muitas das vezes nós mudamos de opinião conforme a ocasião. Muitas das vezes a gente está no momento que a nossa fé está forte, e a gente vai lá e se impõe, se coloca: não, vamos fazer, a coisa vai acontecer. Mas muitas das vezes vem a fraqueza, aí a nossa opinião muda, vem um vento contrário, a gente começa a pensar um pouco diferente. E o inimigo, sabendo disso, ele muitas das vezes insiste também na mesma estratégia. A Bíblia nos diz aqui, da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Eles insistiram: você tem certeza que você não quer fazer aliança com a gente? Vem cá, vamos conversar. Foi tudo mal entendido, a gente não quer atrapalhar em nada, a gente pode até ajudar vocês de alguma forma. Tentaram, insistiram, só que a Bíblia nos diz: mas da mesma maneira eu os respondi. Então ele demonstrou aqui o que? Ele demonstrou constância. Ele demonstrou que ele não ia esmorecer por causa das ocasiões. Mas o inimigo, amados irmãos, mais uma ou pelo menos 2 aqui, que o tempo já se foi, ele continua insistindo. Ele viu que não deu certo o escárnio, não deu certo tentar desanimar aquelas pessoas, a conspiração também falhou, ele tentou uma falsa aliança e também não deu certo. Então a Bíblia nos diz aqui, a partir do versículo de número 5, não vou ler para a gente poder agilizar, que ele tentou difamar aquelas pessoas, tentou dizer o seguinte: olha, tá bom, então, eu estou sabendo que você está reconstruindo isso porque você quer se tornar rei dessas pessoas. Será que o rei Artaxerxes sabe disso? E se eu contar para o rei que você está fazendo isso aí? Você está conspirando contra o rei, quis fazer uma ameaça,
quis fazer com que ele se assustasse. Aí eles falaram o seguinte: olha, vocês estão fazendo isso, vem cá, senta com a gente, vamos conversar a respeito disso, ameaçando através da difamação. Aí a Bíblia nos diz aqui no versículo 8: porém eu enviei a dizer, ó, tudo que vocês estão falando é mentira, isso é coisa do coração de vocês. E depois ele orou: agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. O que a gente aprende com isso? Primeiro, nós temos que ter convicção das nossas motivações. Por que é que eu faço aquilo que eu estou fazendo? Muita gente às vezes faz a coisa certa da forma errada. Tem pessoas que fazem a obra de Deus e é uma bênção, Deus prospera, sim, mas muitas vezes a pessoa faz para ter algum tipo de projeção diante do público, para ter algum tipo de ascensão, ou de enriquecimento, ou para alimentar seu próprio ego, ou para qualquer tipo de coisa que não agrada ao Senhor. E nós precisamos ter a convicção de que a nossa motivação está correta. Neemias naquele momento deixou claro: não, eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero me tornar rei, não. Eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero usurpar o trono de Artaxerxes, não. Eu estou fazendo isso aqui porque esse é um projeto que o próprio Deus colocou no meu coração. Então nós precisamos ter essa convicção e também orar ao Senhor. E por último, amados irmãos, ele tentou difamar, ele tentou conspirar, ele tentou desanimar, agora ele tentou também a falsa aliança, não deu certo. Então ele tentou dar um golpe de misericórdia, ele tentou dar uma cartada final ao inimigo. A Bíblia nos diz aqui, a partir do versículo de número 10, que tinha um homem chamado Semaías, que ele estava ali preso na sua casa, ele não podia sair, e Neemias foi visitá-lo. Foi visitar Semaías, e Semaías chegou para ele e falou o seguinte: olha, os caras vão querer te matar, vamos fazer o seguinte, vamos fugir daqui, a gente pode se esconder dentro do templo, o templo está reconstruído, a gente se tranca lá e eles não vão conseguir matar a gente, eles não vão conseguir te pegar, porque eles estão conspirando contra a sua vida. Aí a Bíblia nos diz, olha só, amados irmãos, como é forte isso. Versículo 11: porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Então aqui nós temos vários aprendizados importantes para a gente nesse versículo. Primeiro, a coragem. Peraí, eu não vou fugir do inimigo, não foi para fugir que Deus me chamou. E segundo, conhecimento da lei de Deus. Ele sabia, Neemias sabia que ele não podia entrar no templo, só determinadas categorias de pessoas podiam estar ali dentro. Ele não era um sacerdote. Ele sabia que se ele entrasse ali, ele estaria pecando contra o Senhor. Então, além de corajoso, ele conhecia a palavra. E não somente isso, ele tinha discernimento espiritual. Porque a Bíblia diz o seguinte: olha, isso que você falou, essa profecia não veio da parte de Deus, mas o meu inimigo pagou para você falar isso para mim. E isso falta muito para os cristãos no dia de hoje, amados irmãos. Coragem, não uma coragem emocional, mas a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Nós precisamos conhecer a palavra, porque muitas das vezes o inimigo usa a palavra para nos fazer pecar, assim como ele tentou a Jesus no deserto. E nós precisamos ter o discernimento espiritual, porque nem tudo aquilo que parece ser de Deus vem da parte de Deus. Lembra de Paulo, lá em Filipos, que tinha uma mulher com espírito de adivinhação seguindo ele e falando: ó, esses homens que anunciam os caminhos do Senhor são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo. De repente, se fosse um de nós, ia ficar orgulhoso, falar: opa, estão fazendo minha propaganda aqui, já sabem quem eu sou. Mas ele teve o discernimento espiritual de saber que, por mais que ela estivesse dizendo a verdade, a fonte de inspiração que estava sobre ela era maligna. E nós precisamos entender isso também, porque infelizmente, na atualidade, tem muitos falsos profetas que falam bonito, que fazem uso da palavra, mas que a fonte de inspiração deles é totalmente demoníaca. Amados irmãos, não dá mais tempo, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que antes de reconstruir os muros, o templo foi reconstruído. E nós, ou aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, se tornaram morada de Deus e templo do Espírito Santo. Reconstruir o templo significa receber a Jesus como Senhor e Salvador.
E reconstruir os muros e restabelecer os portões significa buscar a santificação através do Espírito Santo, fechando as brechas. Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não é templo do Espírito Santo, que ainda não tem este templo espiritual construído, ou seja, que ainda não se arrependeu de seus pecados e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e queira fazer neste momento, faça um sinal com a sua mão para nós orarmos. E eu também quero convidar você que um dia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, mas que neste momento algum tipo de pensamento ou sentimento de algo que você fez ou que você deixou de fazer e que está se tornando uma brecha na sua vida, que os muros estão ruindo, aquele muro que representa a demarcação do que é de Deus e do que não é de Deus, que você precisa neste momento reconstruir esses muros. Você não tem força para fechar esta brecha. Faça um sinal com a sua mão também, nós vamos orar por você. Se você se sentir constrangido para isso, procure um de nossos pastores, pastor Roberto, pastora Fabiana, pastora Tânia, pode me procurar também, nós oraremos por vocês depois. Tem alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Ou alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor e queira se reconciliar nesta manhã? Faça um sinal com a mão. Amém. Tem uma jovem ali. Glórias a Deus pela tua vida, minha amada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é contigo. A Bíblia nos diz que os anjos, eles demonstram alegria, eles fazem festas quando uma alma se arrepende ou quando ela volta para os caminhos do Senhor. Eu creio que Deus, Ele vai te dar forças onde você não tem forças. Eu creio que Deus, Ele vai reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. E o inimigo, ele perdeu, em nome de Jesus. Amados irmãos, fiquemos em pé. Nosso tempo já se findou. Eu quero fazer uma oração. Depois vou passar a palavra para o nosso pastor Roberto para fazer as considerações finais e também para dar a bênção apostólica. Senhor Deus Todo-Poderoso, primeiramente, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te agradecer, Senhor, pela vida desta jovem, ó meu Deus, que levantou a mão neste momento, ó Pai. E rogo a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito venha sobre a vida dela, Pai. Que se há alguma brecha, se há alguma rotura, Senhor, que seja, ó meu Deus, reconstruído, que seja tapado, ó Pai. Que ela venha, Senhor, a ser guiada pelo Teu Santo Espírito, ó meu Deus. E rogo a Ti também, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a discernir a Tua voz em meio a tantas vozes, ó Senhor. Para sabermos, ó meu Deus, quando um projeto vem do Senhor ou quando é algo emocional, e aquilo que vier do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê forças, ó meu Deus, que o Senhor nos inspire, Pai, como o Senhor fez com Neemias, para que a gente possa, meu Deus, vencer as astutas ciladas do inimigo, ó meu Pai, para que os muros sejam reconstruídos, ó meu Deus, para que nós sejamos, ó Pai, santificados, ó Senhor, vivamos uma vida de santidade, ó meu Deus, para que estejamos prontos para o grande dia, com vestes brancas, ó Pai, ansiando pela volta do Teu Filho Jesus, para nos buscar, ó meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês.